Tá aí, então, vou tentar dar um ligeirão na nossa viagem pelo mundo do Adeus ao Trabalho, que é o livro do Ricardo Antunes, a nova morfologia do mundo do trabalho. Ele já entra na segunda parte, portanto, e ele vai falar da precarização estrutural do trabalho em escala global. Ele fala da nova morfologia do trabalho, né, em que abrange o operariado industrial e rural, e até os assalariados de serviços, novos contingentes de homens e mulheres terceirizados, subcontratados temporários que se ampliam. Essa nova morfologia pode presenciar simultaneamente a retração do operariado industrial de base tayloriano, fordista e, por outro lado, ampliação, segundo a lógica flexibilizada, toyotizada, isso é muito interessante, o dos novos modos de ser do proletariado, dos trabalhadores e trabalhadoras de telemarketing, call center, dos motoboys que morrem nas ruas e avenidas. Ele cita o filme Linha de Passe de Walter Salles, que eu não assisti, mas quero assistir, e Daniela Thomas, esse filme, né? Linha de Passe, como um exemplo, falando desses novos trabalhadores, dos digitalizadores que laboram e se lesionam nos bancos, os assalariados de fast food, os trabalhadores de hipermercados, etc. Uma série de novos trabalhadores, para não falar o trabalho escravo e semi-escravo nos campos e agronegócio ainda existente e condicionado a essa nova realidade. Então, portanto, existe um processo de precarização estrutural do trabalho. Os capitais globais estão exigindo também o desmonte da legislação social protetora do trabalho. E flexibilizar a legislação social do trabalho significa ampliar as formas de precarização e destruição dos direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora desde o início da Revolução Industrial na Inglaterra e aqui no Brasil em 1930, quando se torna a CLT uma realidade importante para a classe trabalhadora. Na sequência, ele vai falar do tempo livre, tempo de trabalho e tempo livre por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho. Um capítulo extremamente interessante, que ele vai falar da redução da jornada de trabalho como uma bandeira atual, tanto para, principalmente dentro dessa lógica da luta contra o desemprego. A redução da jornada de trabalho sem redução de salário seria uma forma de combater o desemprego estrutural proporcionado pelo capitalismo atualmente. Portanto, tempo de trabalho e tempo livre, ele vai falar então dessa luta pela redução da jornada de trabalho, e que isso implica decisivamente a redução do tempo opressivo do trabalho, possibilita uma vida dotada de sentido fora do trabalho. Uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho. Ele vai fazer essa discussão. É impossível, ele diz, compatibilizar trabalho fetichizado, assalariado, estranhado com tempo verdadeiramente livre. Ele defende a inter-relação da luta pelo tempo livre com a luta contra a lógica do capital e a vigência do trabalho abstrato. Do contrário, seria uma reivindicação subordinada à ordem, uma praxis social resignada. Ele fala dessa vida dotada de sentidos em todas as esferas do ser social, dada a multilateralidade humana. Somente essa luta poderá efetivar-se através da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, para além da hierarquia que subordina o trabalho ao capital, sendo capaz de uma nova sociabilidade. A primeira conclusão a que ele chega é que é justo o lema trabalhar menos para que todos trabalhem, e que a esse lema deve se somar um outro lema para ele também tão importante quanto, que é produzir o que e produzir para quem, ok? Segunda conclusão, a luta por emprego não significa prezar o trabalho fetichizado, mas significa reconhecer que estar fora do trabalho na atual conjuntura é uma brutalização ainda maior do que a imposta pela classe que vive do trabalho, correto?
Portanto, a luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário é a luta pelo emprego, são complementares, portanto, a luta de redução da jornada e luta por emprego contra o desemprego são lutas complementares, uma vez que reduzir a jornada é uma forma de aumentar o emprego e, portanto, se vincula a aumento do tempo livre. É uma boa reflexão essa conciliação trabalho-tempo, o que é trabalho, existe sentido dentro ou fora do trabalho, esse é um debate, é uma luta da classe trabalhadora atualmente. Ok? Seguimos a jornada nos próximos vídeos.